Olá, hoje no Mundo Político, o Brasil revelado pelo censo. Quais os principais apontamentos e surpresas da pesquisa do IBGE sobre a população brasileira após um hiato de 12 anos? E a importância desses dados para o direcionamento de políticas públicas, análises de comportamento social e investigações acadêmicas. Eu converso com o sociólogo e professor da UFMG, Jorge Alexandre Neves. Professor Jorge, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer meu. Professor, um dos dados mais surpreendentes do censo divulgado na última semana, segundo a própria direção do IBGE e especialistas em demografia, foi o número total de 203,1 milhões de habitantes, considerado baixo. Quais são as explicações mais plausíveis para uma suposta defasagem nessa conta? Bom, eu acredito que o mais provável, há várias possibilidades de explicação, mas eu penso que o mais provável tem a ver com uma elevação da escolaridade das mulheres acima do que se previu, lá no início da década, lá em 2010. Ali a expectativa, não foi de uma elevação tão grande. É bom a gente lembrar que na década anterior, houve um investimento muito forte na expansão da educação, no acesso, lei de cotas, tudo isso. E esse aumento do acesso ao ensino superior, muito provavelmente foi aproveitado bem mais pelas mulheres do que pelos homens. A gente, analisando, por exemplo, a PNAD, que pega o país como um todo, a gente vê que a diferença, lá em meados da década de 80, as mulheres passaram os homens no Brasil em escolaridade. E essa diferença vem aumentando. E quando a gente analisa a PNAD, a gente vê que aumentou muito forte. Então, muito provavelmente as mulheres se aproveitaram bastante dessa expansão, mais do que os homens. E a gente sabe que o fator que faz cair mais a fecundidade das mulheres é justamente a escolaridade. Mulheres com mais escolaridade, elas se inserem mais no mercado de trabalho, e esses dois fatores, mais escolaridade e maior inserção no mercado de trabalho, levam a uma redução da fecundidade. Fora isso, talvez alguns elementos do mercado de trabalho, com a reforma trabalhista e outros fatores, precarizando o mercado de trabalho, deixando o mercado de trabalho uma certa instabilidade muito grande, pode fazer também com que as pessoas reduzam a sua expectativa de ter filhos, fique um pouco mais pessimista com questões de futuro, e façam com que as mulheres reduzam a fecundidade também. Além do aumento do número de divórcios, a questão da pandemia, que reduziu também a fecundidade. Então, você tem um conjunto de fatores, mas a minha aposta é que a questão do aumento da escolaridade das mulheres, acima do que se esperava no início da década, é a grande explicação. O senhor citou a pandemia, e ela é um dos fatores que levou o censo a ser marcado por diversos problemas. Tivemos também cortes no orçamento, realização em paralelo às eleições. Em que medida o quadro de precariedade, digamos assim, da pesquisa foi uma escolha política? Olha, infelizmente foi totalmente uma escolha política. Houve desde o início uma má vontade muito grande com o censo, e essa má vontade se revelou numa divulgação no final do ano passado de resultados pouco confiáveis pelo conjunto dos pesquisadores, dos especialistas em nível nacional, que levou, então, a um adiamento que saiu agora, mas, além de tudo, você tem que o censo deixou de ter informações fundamentais para o país, para a pesquisa científica e para as políticas públicas. Então, por exemplo, deixou de ter informações sobre migração internacional, deixou de ter informações sobre religião. Talvez o fenômeno social mais importante do Brasil das últimas 3 décadas é justamente o crescimento dos evangélicos, e agora nós estamos cegos sem saber o que aconteceu exatamente na última década. Então, infelizmente, é um censo muito precário, com resultados muito inferiores aos anteriores, e que é resultante de uma escolha política. Houve uma escolha do governo anterior de não fazer um bom censo. Segundo o levantamento do jornal Folha de São Paulo, professor Jorge, a abstenção
ao censo foi maior em cidades bolsonaristas. O IBGE informou que a maior parcela da população que não respondeu à pesquisa se concentrou em áreas de maior renda. Como esses dois recortes podem ser interpretados? Infelizmente, entre os bolsonaristas, prevalece uma visão bastante negacionista de tudo que tem a ver com ciência. Então, eles se recusam a dar entrevista para o censo, como se recusaram a dar entrevistas para os institutos de pesquisa durante a eleição, o processo eleitoral do ano passado, por exemplo. E entre os ricos há uma maior proporção também de bolsonaristas, né? Fora outros elementos, os ricos sempre foram mais difíceis de ser entrevistados. Só que depois da ascensão dessa visão de mundo terraplanista e de recusa da ciência que surge com a nova direita, a extrema-direita bolsonarista, isso se tornou ainda mais difícil. Então, além da precariedade do censo, você ainda tem esse elemento ideológico novo no Brasil, algo que a gente não tinha, né? O negacionismo da vacina tem muito a ver com o negacionismo, né? Negar a participação no censo. Ou seja, é um ódio à ciência. Efeitos colaterais aí da polarização política, seria mais ou menos isso? Sim, mas polarização política nós temos no Brasil há muito tempo, né? Por exemplo, a eleição de 2014 teve um resultado muito semelhante à desse ano, o passado, foi parecido, né? Do ano passado foi um pouco mais. Aí não é só a questão de que a polarização agora se dá com um dos polos sendo de uma posição extremista, né? E de negação das instituições, negação da ciência, negação da racionalidade e negação do conhecimento. Professor, de 2010 a 2022, a taxa de crescimento anual da população do país foi de 0,52%. Trata-se da menor taxa, né, desde o primeiro censo realizado em 1872. Como esse ritmo impacta a economia nacional? Bom, impacta da seguinte forma, na verdade, durante algum tempo nós ainda temos um pouco do chamado bônus demográfico, ou seja, de estar aí com uma pirâmide demográfica que é mais larga no meio, né, do que em cima e embaixo. Então isso é bom porque nós temos então uma população em idade ativa que então poupa recursos públicos, porque crianças gastam muito recursos públicos com saúde e com educação, e idosos gastam muitos recursos públicos com saúde e com previdência social. Então, esse bônus demográfico, essa janela de oportunidade demográfica, nós ainda temos um restinho dela. Mas, infelizmente, nós não aproveitamos bem a maior parte do tempo que nós tivemos esse bônus demográfico. Porque, por exemplo, nos últimos anos, sofremos um forte processo de precarização do mercado de trabalho com o crescimento da informalidade. Se nós tivéssemos mantido o padrão de crescimento da formalidade que nós tivemos até 2014, né, e aí a coisa se estabiliza em 2015, dá uma caidinha, e aí depois disso, a partir de 2016, é só ladeira abaixo. Se nós tivéssemos mantido o padrão de crescimento da formalização, nós estaríamos, por exemplo, com uma situação financeira, contábil da Previdência Social muito mais confortável. Hoje nós temos aí uma bomba relógio, uma população envelhecendo muito rapidamente, né, com baixa contribuição previdenciária. De onde é que vai vir o dinheiro, né? E ao mesmo tempo com baixa fecundidade, ou seja, não tem filhos para cuidar dessas pessoas idosas. Aliás, a dinâmica brasileira das últimas décadas é que os idosos recebem, né, o BPC, a Previdência Rural, os idosos de menor nível socioeconômico, de menor renda, se tornaram até desejáveis pelas famílias por terem uma renda relativamente significativa de um salário mínimo poder contribuir. Sem isso, né, como é que fica? Então nós vamos ter que, o BPC nos obriga a dar uma renda, um salário mínimo para idosos pobres. E aí nós vamos ter provavelmente um crescimento muito grande do BPC. De onde virá, né, onde virá o recurso para cobrir isso? Então, o quadro é muito, muito sério. A precarização do mercado de trabalho, a partir da reforma trabalhista, a partir da legislação que flexibilizou muito a terceirização, criou um cenário, um quadro extremamente difícil para as próximas gerações. Nós devemos ter muita preocupação com os nossos filhos e os nossos netos. O senhor citou, né, a expressão bomba relógio. Especialistas acreditam que a população brasileira possa começar a retroceder já em 2030. De fato, é uma preocupação.
exatamente. E isso, claro, isso já está acontecendo em alguns outros países, né? E pode vir a acontecer no Brasil. Há uma única saída para tentar remediar esse processo, né? Porque ninguém ainda aprendeu como fazer as mulheres voltarem a ter muitos filhos. Isso não aconteceu em lugar nenhum do mundo. Então, a saída que nós temos possibilidade é fazer o que acontecia com os Estados Unidos, por exemplo, até alguns anos atrás, né? Até que o presidente Donald Trump tornou muito mais difícil o processo de imigração. Inclusive isso, o Brasil parece estar agora entrando num novo ciclo virtuoso da economia. Se esse ciclo virtuoso se mantém, o Brasil pode se tornar um grande polo de atração de imigração, e aí vem geralmente o quê? Pessoas jovens, com a formação educacional basicamente feita já, a grande maioria, né? Disposta a trabalhar, né? Imigrantes geralmente são pessoas com muita motivação para o trabalho, tudo isso. Então, a imigração pode ser a nossa melhor forma, né? Imigração internacional, vir pessoas de outros países, né? Da África, da América Central, do Oriente Médio, né? Que Combinada são com retomada de crescimento econômico, né? exatamente, porque só assim a gente atrai, né? Só com essas condições a gente atrai. Mas o Brasil é um país, historicamente, né? É um processo secular, um país que consegue atrair imigração internacional. Eu espero que essas mesmas ideologias de extrema-direita que prejudicam o processo de imigração em países como os Estados Unidos, em países europeus, não se tenham força suficiente para impedir processos de imigração no Brasil, porque aí será o nosso desastre. Um outro apontamento da pesquisa, professor Jorge, é a forte concentração da população brasileira em grandes centros urbanos. A maioria dos brasileiros, mais de 124 milhões, vivem em apenas 319 dos mais de 5.500 municípios do país. Quais os efeitos colaterais para a qualidade de vida nas maiores cidades? Veja bem, na verdade, os resultados foram uma mistura um pouco aí, porque ela mostrou ao mesmo tempo que 9 das capitais, por exemplo, reduziram de tamanho, né? Então, algumas das cidades muito grandes, inclusive Belo Horizonte, tiveram diminuição de tamanho. E cresceu muito as cidades de médias grandes, né? Principalmente em regiões do agronegócio, né? Tudo isso. Então, de certa forma, reduziu um pouco a pressão nos grandes centros urbanos. Claro, alguns, por exemplo, Brasília, né, cresceu muito, tal, e alguns outros, é, mas alguns centros urbanos tiveram redução, enquanto cidades médias, grandes, tiveram aumento. Que é uma oportunidade. Essas cidades, principalmente, são em regiões afluentes economicamente, do agronegócio, como eu disse, várias cresceram, por exemplo, no Triângulo Mineiro aqui aconteceu isso, né? Elas são cidades que têm recursos financeiros para investir, talvez, num processo de reforma urbana que as torne mais agradáveis, né? Porque o nosso problema urbano nessas grandes cidades, inclusive que retrocederam, é muito difícil de resolver agora. Então, eu vejo esse ponto até com certo otimismo. Vamos ver. Então, há quem acredite que essa redução nas metrópoles, professor Jorge, ela seria aí fruto de um espaçamento do tecido urbano com migrações para cidades vizinhas. E aí, nesse caso, também não resolveria tanto a questão estrutural, né? Não, aí não, mas depende. Por exemplo, se as cidades do entorno, por exemplo, de Belo Horizonte, tiverem condições de, né, elas não estão tão, talvez, por exemplo, Belo Horizonte é uma cidade que não tem mais solo urbano para quase nada, né? Então, disponível, né? Essas cidades talvez tenham e talvez possam investir, ou talvez com convênios com o governo federal, né? O Estado tem no nível estadual é mais complicado a situação financeira, mas no nível federal conseguir recursos para fazer investimentos. Mas não é só no entorno, né? Por exemplo, aqui aconteceu isso, né? Algumas cidades da região metropolitana aumentaram, enquanto que Belo Horizonte diminuiu. Mas você tem essas regiões também do agronegócio com cidades médias mais distantes, como eu disse, o Triângulo Mineiro aqui, você tem o caso do estado de Goiás, do Mato Grosso do Sul, muitas cidades crescendo, que não estão no entorno de metrópoles que talvez tenham condições de fazer esses investimentos.
Em outra ponta, apenas, né, 12,7 milhões de pessoas, ou 6,3% da população do país, vivem em cerca de 45% dos nossos municípios, todos eles com até 10 mil habitantes. Em que medida, professor Jorge, os desafios sociais ali, né, nessas cidades de pequeno porte, se mostram diferentes daqueles dos grandes centros? Nessas cidades, o desafio é manter as pessoas lá, né? Inclusive, é, o censo encontrou uma quantidade enorme de municípios com uma quantidade muito grande de domicílios vazios, né? Então, isso é um problema, né? Porque essas pessoas tendem a migrar para outros lugares que estão crescendo e criar essas pressões demográficas do problema urbano. Então, o grande desafio aí é conseguir manter essas pessoas. Então, geralmente é o quê? É tentar desenvolver dinâmica econômica nesses municípios, para que as pessoas fiquem, né? São municípios, né, muitos deles dependentes do fundo de participação dos municípios. E Praticamente todos, né? Muito dependentes do Fundo de Participação do município e boa parte deles também dependente de transferências de renda, né? Como Bolsa Família e tal. Então, também tem isso. A elevação agora, para uma elevação muito significativa que houve do Bolsa Família, de forma mais estável, pode favorecer a permanência de pessoas nesses municípios menos atraentes do ponto de vista econômico. agora, a Confederação Nacional dos Municípios, né, estimou aí que 770 cidades terão perdas de FPM após os resultados do censo. E ao comentar os resultados da contagem, a entidade disse que os dados não representam com fidedignidade a realidade do país, o que levou a reações do próprio IBGE, garantindo a confiabilidade do processo. Do ponto de vista técnico, o senhor vê alguma margem para questionamentos? Olha, essa instabilidade que houve, ela fragilizou, né, e deixou espaço. Tanto é que, no final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a utilização do censo justamente para o Fundo de Participação dos Municípios, né? Então, alguma fragilidade há. Agora, eu acredito, né, veja bem, o IBGE, eu, por exemplo, estudei nos Estados Unidos, já fui 2 vezes, estudei e trabalhei nas 2 universidades que eu vivi nos Estados Unidos, a Universidade do Wisconsin, em Madison, e a Universidade do Texas, em Austin. Em ambas, o prestígio do IBGE é altíssimo. Então, o IBGE é um centro de levantamento de informações demográficas, geográficas e estatísticas com um nível de excelência, de prestígio, equivalente a de qualquer país desenvolvido, inclusive dos Estados Unidos, qualquer país da Europa. Então, ela é muito confiável. E, infelizmente, o governo anterior peitou a instituição e terminou levando essa situação, né? Infelizmente, houve, eu acho que um posicionamento muito equivocado. O novo governo nem nomeou um presidente, vamos dizer, definitivo, né? Escolheu um presidente interino, que é um grande especialista na questão, é o responsável pelas PNADs, então, se não me engano, é um grande especialista, para tentar corrigir a lambança, né? E agora, vamos dizer, essa tecnoburocracia do IBGE colocou o selo de confiabilidade. Então, isso melhorou muito. Eu hoje me considero que é muito mais confiável o resultado, né? Depois que a tecnoburocracia profissional, né, uma burocracia altamente profissional, técnicos altamente profissionais do censo, botaram o carimbo, isso aqui é confiável, eu passo a confiar no resultado do censo, sim. Uma contagem da população mais enxuta, professor, que o censo seria desejável aí para tentar calibrar estimativas ao longo de uma década entre um recenseamento e outro? Com certeza, eu acho muito, ainda mais nesses casos que a gente vê, né, uma mudança grande na fecundidade da mulher e outros processos. Também teve a mortalidade, né, da pandemia, que fizeram a expectativa de crescimento populacional ser muito melhor. No quadro desse, eu acho muito desejável que haja uma contagem 5 anos depois, né? No mínimo. Talvez dessa vez pouco, porque a expectativa, eu espero que a gente possa ter censo nos anos decimais, né?
Então, o que a gente tem é o próximo censo em 2030. Então, talvez daqui a 3 anos fazer uma contagem, né, ou algo assim, 3 ou 4 anos fazer uma contagem para ir fazer um novo censo outra vez em 2030, espero dessa vez sem nenhuma lambança, né? Já 2 vezes nós tivemos lambança. Uma em 1990, terminamos fazendo o censo em 91, e outra agora. Infelizmente, em ambos os casos, né, não por acaso, governos de extrema-direita, né? A densidade populacional, a gente já conversou sobre ela nos municípios, mas há um retrato bastante desigual também entre as regiões. No norte, que concentra 45,2% do território do país, a densidade ali é de 4,5 habitantes por quilômetro quadrado. Já no sudeste, a média é de 91,8 pessoas por quilômetro quadrado. Apenas os 3 maiores estados brasileiros, os mais populosos, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, os 3 mais populosos, concentram 39,9% da população, são estados também economicamente mais fortes. Esse é um retrato fadado a ser permanente, professor? Tem como políticas de desenvolvimento regional irem mudando paulatinamente essa realidade? Olha, a realidade está mudando um pouco na direção do Centro-Oeste, né? Com o aumento da densidade demográfica no Centro-Oeste. Eu espero que para a Amazônia, por exemplo, não mude, né? Eu espero que com o compromisso que o Brasil tem assumido de preservação da Amazônia, tudo que a gente não precisa é um aumento muito grande de população na Amazônia, né? Então, eu espero que não mude. Nós já destruímos praticamente toda a nossa Mata Atlântica, né? Ficaram aí resquícios que nós estamos tentando manter, né, com dificuldade. No Centro-Oeste você tem ali o bioma do Pantanal e tal, mas eu acho que a tendência é que cresça um pouco para o Centro-Oeste e só, né? Que eu acho que já está de bom tamanho. Voltando à questão dos domicílios, há um dado de que os particulares vagos aumentaram 87% em 12 anos, chegando a 11,4 milhões em 2022. Como entender esse movimento, professor, em um contexto de déficit habitacional que também é enfrentado por milhões de famílias brasileiras? Pois é, aí é aquele caso também que afeta o número de médicos, né? É aqueles casos que a média não nos ajuda muito, né? Porque você tem aí o quê? Muitos domicílios vamos dizer, vagos em localidades onde não há demanda, né? Da mesma forma que você tem muita concentração de médicos onde já tem muito, né? Então, esse é um problema. Você precisaria de ter domicílios vagos em outros lugares. Agora, também há, o censo mostrou, muitos domicílios vagos em lugares onde há muita demanda. Aí nós precisamos de uma legislação urbana que torne muito custoso isso. A especulação imobiliária numa situação de déficit habitacional gritante, né? Ou seja, nós temos que pensar aí, ser coerente com a nossa Constituição, né? Que tornou fundamental a questão do valor social da terra, dos imóveis e assim por diante. Então, nós precisamos penalizar esse tipo de especulação imobiliária, né? Professor, em que pese algumas polêmicas em relação aos números que nós já citamos aqui, já conversamos a respeito, o censo é usado como base em diversas políticas públicas para distribuição de vacinas, também como critério para repasses de recursos para os municípios e ainda é base para pesquisas eleitorais, para investigações acadêmicas. Para a gente terminar nosso papo numa perspectiva, digamos, otimista, quais seriam as principais evoluções que o país deve perseguir na próxima década a partir do retrato que o levantamento trouxe? Eu acho que a primeira é a formalização rápida da mão de obra. Essa é, de longe, a mais importante, né? Para que a gente tenha uma população que envelheça com contribuição previdenciária. De longe, esse é o fator, eu acho que mais importante. Segundo, é que esse processo de certa desconcentração econômica que a gente tem visto se torne mais intenso para regiões, né? Por exemplo, na década de 2000, nós tivemos um crescimento muito intenso em várias localidades do Nordeste, né? Até 2014 foi muito intenso.
Do meados da década passada para cá, o Nordeste sofreu muito, teve muitas perdas, né, de investimento, a economia ficou em dificuldade. Então, que a gente, por exemplo, volte a ter uma dinâmica econômica importante, por exemplo, na região nordestina, para que haja crescimento pelo interior do Nordeste, não só, por exemplo, no Centro-Oeste, né? Já que o Sul e o Sudeste já estão muito consolidados economicamente, claro que aqui também se dê processo de desenvolvimento, mas que essa desconcentração do Sul e Sudeste não se dê só para o Centro-Oeste, mas se dê também para o Nordeste, e claro, com um desenvolvimento sustentável, com modelos amigáveis do ponto de vista ambiental, de investimentos e desenvolvimento também para a região amazônica. Professor Jorge, muito obrigado por essa conversa conosco sobre um raio-x aí da população brasileira. Esperamos que os próximos anos nos tragam boas novas. Muito obrigado. Até a próxima. Eu conversei com Jorge Alexandre Neves, sociólogo e professor da UFMG. Falamos sobre os resultados para a população e domicílios do Censo Demográfico 2022, apresentados recentemente pelo IBGE, e dos impactos dos dados para o planejamento do poder público e os estudos sobre os rumos da sociedade brasileira. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.